a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos fim da nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Muito bem. Olá, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa. Feliz sábado para todos vocês que já estão com a gente aí sintonizados nesse momento. Que alegria ter a sua participação, a sua presença mais uma vez. Estamos aí já no nosso 5º encontro desta super série especial com o tema Conectados com a Verdade. E nesse ano, na 2ª temporada, estamos estudando o livro do Apocalipse. Claro que nós estamos aqui estudando exaustivamente o Apocalipse, são apenas alguns pontos principais, alguns temas centrais desse livro muito importante. E se você deseja aprender mais sobre o Apocalipse de forma mais aprofundada, nós temos aí outras formas, outros meios para que você possa, então, ter esse estudo. Mas, por hora, nessa série nossa especial aqui, uma vez que o nosso tempo é limitado, os nossos recursos também são limitados, então, cabe a nós fazermos dessa forma, né? Pegar os temas principais e fazer aqui uma breve pincelada sobre alguns pontos importantes de cada um desses temas também, beleza? Feliz sábado para vocês que já estão com a gente aí na live. Deixa eu ver a galera aí que está comentando. A minha tela aqui é diferente da de vocês, então eu preciso ficar mexendo um monte de botão aqui. Deixa eu ver o pessoal que está conosco aí. A Deise, o Rian, Camille, a Priscile, Ana Carolina, Thaís, Liliane, Patrícia, Emanuela. Deixa eu ver, olha aí, muito bom. Galera, é isso mesmo, participem com a gente aí, já encaminha para os seus contatos essa live também. Aí no YouTube, onde você está nos assistindo, provavelmente embaixo do vídeo, tem um botão ali escrito compartilhar, você clica em cima daquele botão, vai abrir para você várias opções, você seleciona a opção do WhatsApp e lá você manda para os seus contatos, beleza? Se também quiser compartilhar no seu Facebook, tem a opção, Instagram, enfim. Fica à vontade, o ponto é compartilhe e chame pessoas para vir participar com a gente também. Hoje o tema é muito especial, o nosso convidado de hoje também é especial e eu creio que vai valer muito a pena você ficar conosco até o final. Lembrando que você que respondeu corretamente a pergunta que nós fizemos com base no estudo de ontem, lá no arroba do Clube Asterion, então você está concorrendo ao sorteio de hoje, beleza? Então lembrando, para você participar do sorteio, você tem que ter primeiramente respondido a pergunta que nós fizemos lá nos stories do Clube Asterion, tá? Para quem não tem o nosso Insta, @clube.asterion, segue a gente lá, acompanha ali nossas postagens diárias, né? Sempre temos lá mensagens bíblicas, temos o ano bíblico que a gente posta diariamente também através de vídeo. Então é bacana você nos acompanhar no nosso Instagram, né, para saber um pouquinho do que o nosso clube tem feito aí no dia a dia, tá bom? E lá nos stories do Clube Asterion, você vai encontrar a pergunta referente ao estudo da noite anterior. Então, sempre que nós terminamos o estudo aqui, nós corremos lá para o nosso Insta
publicamos a pergunta referente ao tema estudado naquela mesma noite, e aí o story fica lá aberto, né, até o dia seguinte, antes da nossa transmissão, para que você possa responder e então concorrer ao nosso sorteio, tá? Então, se você respondeu e acertou a resposta, você já está aí um ponto à frente para participando desse sorteio, tá bom? Agora, se você respondeu errado, infelizmente não tem o que fazer. Se você respondeu certo, mas não assistiu até o final a live, também não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, galera, participe com a gente do nosso sorteio, mande sempre aí as suas perguntas, aliás, os seus comentários também para nós aí, né? Vai lá interagindo com a gente aqui na live, tá bom? É muito importante essa sua participação, esse seu envolvimento conosco nessa série que estamos fazendo, que é sempre pensando em você, beleza? Galera, é o seguinte, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Após a nossa oração, eu vou apresentar o nosso professor, o nosso instrutor aqui dessa noite, que está com a gente, já está aqui sintonizado, beleza? E é alguém muito especial, muito conhecido, e vai ser um prazer recebê-lo aqui entre nós, tá bom? Então, onde você está agora, feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos falar com o nosso Pai do céu em oração. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença para mais uma noite de estudos. Que o Senhor nos conduza, nos abençoe e nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar a partir desse momento. Por favor, conduza-nos através de mais esse estudo e dá-nos sabedoria e dá-nos também entendimento da tua palavra. Abençoa-nos, Pai. Por Jesus nós oramos. Amém. Beleza, galera, beleza. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, você que chegou aí depois dos meus cumprimentos oficiais. Eu sei que temos muita gente aqui do nosso distrito participando. Sei que também temos aí pessoas de outros clubes e outros distritos participando com a gente também. Então, vocês todos são muito bem-vindos e eu espero que vocês apreciem mais essa noite especial que nós teremos. E hoje o assunto é bem bacana, é bem importante e é bem interessante. E para falar conosco sobre esse tema, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos, ele que é o nosso líder maior para toda a nossa associação, para os clubes de desbravadores aqui de todo o território da Paulista Sudoeste. Está com a gente, então, nosso amigo, pastor Jefferson Silva. Pastor, bem-vindo, uma satisfação tê-lo com a gente aqui, participando em mais uma temporada na nossa série Conectados com a Verdade. Foi muito bom tê-lo conosco no passado, quando o senhor participou, e é bom tê-lo de novo esse ano aí, repetindo a dose, e que nesse momento o Senhor Deus te use, te abençoe. E, pastor, explica pra gente que negócio é esse aí de prisão do diabo. Aliás, o que vai rolar? Que parada muito louca é essa que o Apocalipse fala? O tempo é seu, que Deus abençoe, pastor. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham através dessa transmissão. Quero agradecer o carinho de mais uma vez participar com vocês também nesta oportunidade, sempre aí nestas transmissões, a gente estudando a Bíblia, fazendo meditações, a gente crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Ednei aqui pela abertura, a introdução, a apresentação, muito legal. É sempre bom ver aqui todo mundo envolvido, engajado, todo mundo participando aqui nos comentários, e participe também conosco à medida que a gente for aqui apresentando esse tema de hoje, que o pastor Ednei aqui já salientou para a gente, né? A prisão do maior criminoso da Terra. Olha que coisa, que tema de filme, né? Um negócio assim sensacionível, que a gente já fica com aquela audiência assim bastante atenta para entender bem que o nosso estudo vai falar hoje. Quando a gente fala assim de prisão, né? O maior criminoso da Terra, a gente lembra já de algumas coisas que estão aí perto de nós em termos de notícias, informações, né? E por aí vai. Então, nós tivemos recentemente o caso do Lázaro. Vocês lembram do caso Lázaro? O camarada ficou lá mais de 15 dias escondido no meio do mato e foi um terror tremendo, né? Um alvoroço tremendo que esse indivíduo ele provocou ali na região de Goiás, e a gente acompanhou o noticiário, né, as informações, muitos memes foram produzidos, e pega e não pega, né? Vai encontrar, não vai. Mais de 200 policiais, né, envolvidos nessa operação e, enfim, conseguiram capturá-lo
e vocês conhecem bem a narrativa, né, a história toda, como se procedeu. Então esse camarada deu trabalho, né, foi um dos criminosos aí mais procurados do momento. Mas claro, quando a gente pensa nessa questão de criminoso, dessas questões que envolvem essa natureza, a gente vê pelo mundo afora aí muitas coisas hilárias que acontecem nesse sentido. A gente já ouviu falar, por exemplo, do Osama Bin Laden, tem filmes a respeito dele, um indivíduo, um camarada que foi procurado aí por muitos anos, né, quase uma década inteira para conseguir ser capturado. Você já deve ter ouvido falar de um hacker também, um tal de Bogachev, que era também muito procurado aí pelo FBI, e ele inventou aquele vírus, né, que as pessoas acabam acessando o link sem imaginar, sem saber, e ele acaba invadindo aí o acesso aos seus dados bancários. Então, quando a gente pensa nessa narrativa, né, nessa questão do criminoso ou criminosa, né, a gente vê aí diversas situações inusitadas que acabam acontecendo por aí afora. Só que esse criminoso que nós vamos estudar hoje é um criminoso que já faz um tempinho aí que está provocando um estrago no nosso mundo, né? Na verdade, ele começou a querer provocar estrago lá no céu e não teve vez para ele lá, ele foi expulso do céu, mas infelizmente ele veio aqui para este planeta, para esta terra que nós habitamos, e ele fez aí um mal tremendo à raça humana, né? Induzindo ao erro, ao engano, ao pecado. Infelizmente o ser humano caiu na sua isca e hoje nós estamos aqui pagando o preço disso. Provavelmente vocês já devem ter tido algum tipo de estudo, né, algum tipo de lição, ideia a respeito desse assunto. Então hoje nós vamos procurar entender essa perspectiva da prisão do maior prisioneiro, do maior criminoso, melhor dizendo, né, da Terra. Então primeiro vamos falar aqui sobre esse processo. Vocês já devem ter falado aí sobre a volta de Jesus, só para a gente aqui relembrar um pouquinho, né? Então Jesus, ele fez uma promessa maravilhosa para todos nós, uma promessa que nós temos no nosso coração, assim, com muito anseio, com muita expectativa, que é a promessa de voltar a este mundo para nos buscar. Hoje nós vivemos a nossa vida nessa grande expectativa, esperando que de fato isso aconteça logo. A gente tem acompanhado na palavra de Deus as evidências, sinais que mostram para a gente que isso está muito perto de acontecer, e a gente fica aí na expectativa, no aguardo que Jesus volte logo. Então, quando Jesus voltar, quando esse grande e precioso evento acontecer, Jesus irá nas nuvens dos céus, vai ser um evento muito barulhento, toque de trombeta, né, uma série de coisas assim que vão sacudir as estruturas do nosso planeta. Então, quando isso acontecer, a volta de Jesus vai, evidentemente, trazer aí a oportunidade para aqueles que estão salvos, né? Aqueles que estão vivos e estão salvos, não abrir e fechar de olhos, você abre e fecha o seu olho aí, ó. Então, não abrir e fechar de olhos, quando Jesus voltar, esses vão ter o corpo transformado, de um corpo corruptível, né, num corpo incorruptível. E aqueles que descansaram, que morreram crendo nessa promessa, vão ter o privilégio também de ressuscitarem, agora num corpo perfeito também, transformado, para ter o encontro com Jesus nos ares. Então a Bíblia apresenta isso para a gente. Agora, a questão que eu quero ver com vocês nesse ponto, e já começando aqui o estudo mais diligentemente, nós temos na Bíblia duas ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições. Então uma que eu já mencionei, né, que tem que ver com a volta de Jesus. Então aqueles que morreram crendo em Jesus serão ressuscitados. Mas também a Bíblia fala, né, de uma segunda ressurreição. Vamos ver que segunda ressurreição é essa que a Bíblia está se referindo? Então, convido você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de João, no capítulo 5, nós vamos ler aqui 2 versos. Então, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, nós temos o seguinte, ó, olha o que diz aqui o texto, eu já vou começar lendo aqui para a gente. Então a gente vai ver quantas ressurreições a Bíblia fala que vai ocorrer, tá bom? Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, o texto bíblico diz assim pra gente, ó. Não vos maravilheis disto,
porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui nós encontramos, querido amigo, querida amiga que nos acompanham, nós encontramos aqui duas ressurreições que a gente tem que estar aqui antenado e sintonizado com relação ao que a Bíblia diz. Então a primeira ressurreição tem que ver, como já falamos aqui, lemos no texto, comprovamos isso, a primeira ressurreição tem que ver com a ressurreição dos justos. Então o indivíduo morreu, fechou os olhos, e ele morreu crendo em Jesus, foi um servo de Deus, uma serva do Senhor, então essa pessoa, ela pode descansar em paz, tranquila, até o dia da ressurreição, da primeira ressurreição, quando Jesus voltar. Então Jesus, quando voltar, nas suas nuvens ali, acompanhado por um cortejo, milhares e milhares de anjos, como eu disse, clangor de trombeta, enfim. Quando isso acontecer, então os mortos justos ressuscitarão. Então, ao som da trombeta de Deus, olha que trombeta especial, poderosa, né? Ao som dessa trombeta, os mortos justos, aqueles que morreram crendo em Jesus, que viveram uma vida em conformidade com os planos de Deus, vão ressuscitar para viverem uma vida eterna com o nosso Senhor Deus. Então essa é uma grande expectativa, evidentemente, para todos nós. Já a segunda ressurreição, ela não acontece no momento da volta de Jesus. A segunda ressurreição, ela acontece no que nós chamamos de depois do milênio. A segunda ressurreição é pós-milenial. Então, após o milênio, após os 1000 anos, então Jesus volta, aí tem um intervalo de 1000 anos, então aqui eu estou tentando ilustrar para você, tem um intervalo de 1000 anos, e aí acontece o evento da descida da Nova Jerusalém. Então, quando isso acontecer, a descida da Nova Jerusalém após os 1000 anos, então vai acontecer a segunda ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Quem são os ímpios? São todos aqueles que, infelizmente, não creram na volta de Jesus, não aceitaram Jesus em suas vidas, não desejaram viver uma vida de piedade, de santidade, pelo contrário, viver uma vida, como o próprio nome sugere, de impiedade, uma vida dissoluta, entregue completamente ao pecado. Então essa é a realidade, é a característica, o perfil daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição, com a volta de Jesus, é a ressurreição dos ímpios. Já a segunda ressurreição é Então, desculpa aqui, só para a gente não ficar... Eu acho que eu devo ter falado o contrário, Então, na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. E a segunda ressurreição, após o milênio, é a ressurreição dos ímpios. Então, os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição. E é interessante que, quando os justos mortos ressuscitarem na primeira ressurreição, eles ressuscitam com o corpo todo transformado, o corpo já plenamente perfeito para as condições da eternidade que está sendo preparado para eles. Já aqueles que ressuscitam na segunda ressurreição, ou seja, os ímpios, eles ressuscitam com os mesmos traços que tinham quando tombaram, quando morreram. Olha que coisa triste. Então, aqueles que morrerem nessa qualificação de ímpio vão ressuscitar da mesma forma que morreram. Então, aqui é uma situação para a gente pensar, para a gente refletir aonde nós queremos estar, em que grupo nós queremos participar. Já basta aí um momento para a gente começar a refletir a respeito dessa questão. Agora fica a dica, Então, se você fechar os seus olhos, eu ou você, acontecer de morrermos antes deste grande evento da volta de Jesus. Então, se a gente fechar os nossos olhos, e quando a gente abrir os olhos, você vê Jesus, uma nuvem bonita, um cortejo de anjos. Então, quando você vê essa situação, então você pode se alegrar que, claro, você vai ser salvo, você vai desfrutar
das alegrias eternas. Agora, se você abrir os olhos e você vê uma cidade santa, você vê um monte de, vamos dizer assim, né, mortos-vivos, parecendo aí The Walking Dead, né, sendo assim, para contemporalizar uma ideia, né, para vocês verem aqueles mortos-vivos ressuscitados. Teve alguém aqui até que comentou, e aqueles que foram esquartejados, né? Aí o pessoal começa a viajar nas ideias. Aí aqueles que foram aquele tipo de... que tem acontecido muito, né? Eu esqueci agora o nome. E aqueles que foram... tem os que são sepultados, né? Tem aqueles que são cremados. E aqueles que foram cremados, e aí como é que vai ser? Calma, gente. Também é assim, né? Vocês estão levando aí para uma situação que parece que não existe, né? Possibilidade de retorno. Deus é Deus, né? Apesar de ser a segunda ressurreição, eles ressuscitam pelo poder de Deus, mas eles ressuscitam da mesma forma que morreram. Então, se foram esquartejados, evidentemente que não tem como ressuscitar sem as partes do corpo, né? Esquartejado. Então, ele vai ter a mesma composição humana que ele tinha, essa é a ideia, né? Eles, do mesmo jeito que eles tombaram, então se morreu velho, ressuscita velho, né? Se morreu jovem, então ressuscita jovem. Se morreu, né, com uma doença, ressuscita também com a doença. Ressuscita com os mesmos traços de morte, de doença que eles morreram. E Deus ali, claro, pelo seu poder, vai recompô-los à maneira que eles eram quando morreram. Então essa é a ideia, tá bom? Isso que a gente tem de informação nos escritos inspirados, né, que nós cremos proféticos, que a palavra de Deus mostra para a gente. Então essa é a primeira questão. A gente demorou um pouquinho aqui mais para dar uma introdução, para dar um conceito. Então nós temos duas ressurreições, duas. Então a ressurreição dos salvos, dos justos, e a ressurreição dos ímpios. Então que a gente esteja preparado para essa primeira ressurreição, caso a gente não esteja vivo na ocasião da volta de Jesus. Então vamos ver aqui. Os ímpios, né, permanecerão mortos por quanto tempo? Então nós estamos aqui tentando pensar agora após a volta de Jesus. Então Jesus veio, ele voltou. Então os justos vivos, no abrir e fechar de olhos, como aqui já mencionei, terão seus corpos transformados e terão um encontro com Jesus nos ares. Os justos mortos também, né, serão ressuscitados num corpo perfeito, incorruptível, e vão ter também o um encontro com Jesus nos ares. Então, aqueles ímpios que estavam vivos na ocasião da volta de Jesus, eles morrerão. Então, quando eles verem Jesus voltando, os ímpios, né, vivos verem Jesus voltando, eles vão ficar envolvidos assim por um terror tremendo, eles vão ficar assim envolvidos por uma situação de pânico, porque imagina só, você não se preparou, você não acreditou, você não aceitou Jesus, você não viveu em conformidade com aquilo que Jesus ensinou, pediu, aconselhou, orientou, e agora imagina, esse indivíduo vê Jesus voltando, ele vê que tudo aquilo que ele não acreditou era verdade, e ele nunca esteve nem aí para isso. Então esse indivíduo, na ocasião da volta de Jesus, ímpio, ele vai morrer, né, no momento da volta de Jesus. Então, os justos, vivos ou mortos, terão um encontro com Jesus nos ares, porque, né, uns vão ser transformados vivos e outros vão ser ressuscitados, e os ímpios vivos vão morrer. E aí começa esse período que nós chamamos o período de 1000 anos, o período do milênio. Então, após a volta de Jesus, os justos foram para o céu, tanto os vivos quanto os que foram ressuscitados, e os ímpios vivos morreram, e os ímpios que já estavam mortos continuam mortos. Então, por quanto tempo eles vão ficar mortos? Praticamente aqui eu já dei uma pista, né? Já dei uma palhinha aí, se você está atento aqui à nossa transmissão. Mas vamos ler aqui, vamos olhar para a Bíblia e a gente vê o que a gente pode encontrar aqui. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse é o último livro aí da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. O capítulo 20 aí também é um dos últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ver aqui os versos 5 e 6. Então, quanto tempo os ímpios vão permanecer, né, mortos? Então, olha aqui, ó.
Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6 diz assim para a gente, ó, vou ler aqui, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Ó, os 1000 anos. Teve alguém aqui que até já respondeu, né? Eu vi aqui que já respondeu. Tá afiado aí. Esta é a primeira ressurreição, né? Então, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, por quanto tempo vão permanecer os ímpios mortos? Conforme a própria Bíblia respondeu para a gente, por um período de 1000 anos. Então, Apocalipse 20 deixa muito claro para nós que os ímpios vão permanecer aí por 1000 anos mortos. Então, os que estavam vivos, ímpios vivos na ocasião da volta de Jesus, vão morrer na volta de Jesus. Eles vão ver a glória de Deus, não vão suportar e vão morrer. E os ímpios que já estavam mortos vão continuar mortos também. Então Jesus levou os salvos para o céu e aqui a terra está num completo cemitério. Não tem vida aqui na terra. Todo mundo morto. Todos os ímpios, né? Melhor dizendo, mortos. Não vai ter ninguém aqui, enfim, andando, perambulando, passeando, isso não vai existir. Tem até alguns que ensinam, né, que depois da volta de Jesus a gente vai ter uma segunda chance, né? Então quem não for na primeira pode ir na segunda. Não caia nesse engano. Vocês viram aqui que a Bíblia não ensina isso pra gente. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm parte com a primeira ressurreição, que é a ressurreição que está relacionada com aquele evento que nós já falamos aqui, com a volta de Jesus. Então a segunda ressurreição não tem segunda chance. É a ressurreição dos ímpios. É como está dizendo aqui a Priscile, a terra irá virar um completo cemitério. Será um horror, né? Uma cena de terror mesmo, desses thrillers, né? Filmes que a gente vê por aí que assusta. Então, essa vai ser a situação da terra, né? A terra vai estar completamente desolada. Agora, como é que vai ser lá no céu, né? O que ocorrerá, aliás, em que corpo justos subirão ao céu, né? Então nós já falamos sobre isso. Então terão o corpo transformado e imortal. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 53. Vamos ver? Só para você ver aí. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, nós vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Então, li 1 Coríntios aqui no Novo Testamento. Nós vamos ver em que corpo justos subirão ao céu. Então, eu já falei, mas é bom a gente ver na Bíblia, porque aí acha que o pastor está inventando, né? Que o pastor tá falando coisa aqui que é da cabeça dele, não é não, né? Vocês estão vendo aqui que a gente está pontuando passo a passo da Bíblia, das Escrituras, porque nada melhor do que a Bíblia falar para a gente. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 53. Olha o que diz aqui, ó. E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha aí, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então aqui só para tomar por base o que diz a palavra de Deus a respeito disso, que até já adiantamos aqui. Então quando os justos vivos forem salvos, né, eles, no abrir e fechar de olhos, como diz aqui, eles terão o corpo completamente transformado. Tá certo? O corpo será completamente transformado. Então, esse corpo imperfeito, esse corpo corrupto que nós temos, tá bom? Então, esse corpo aqui, ele não teria condição para entrar na eternidade, no mundo perfeito e incorruptível. Então, por isso que o nosso corpo vai ser transformado. E aqueles que morreram também já vão ressuscitar
com seus corpos perfeitos, para desfrutarem, né, de toda a alegria, de toda a eternidade, de toda a perfeição que só no céu nós iremos encontrar, tá bom? Então todos nós seremos transformados, todos os salvos serão transformados, ao contrário dos ímpios, né? Os ímpios não vão passar por essa transformação. Vamos lá, mais uma perguntinha. O que ocorrerá com os ímpios vivos por ocasião da volta de Cristo? Então isso aqui nós já respondemos, né? Então não vai ter segunda chance. Então não existe segunda chance. Então todos os ímpios vivos, eles vão morrer, né, diante da glória de Deus, da vinda de Jesus. Vai ser uma situação até que tem um texto de Apocalipse que diz que eles quando verem Jesus voltando, e vai ser uma coisa assim apavorante para eles vão fugir, vão correr da presença de Deus, porque sabem que estão perdidos, sabem que não tem mais o que fazer. E eles vão pedir para que os rochedos caiam sobre eles, vão pedir para que o chão se abra, para que eles possam se esconder. Então vai ser uma calamidade, um terror, um drama total para os ímpios que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus. Agora, qual será a condição da terra durante o milênio, que é descrito também no Antigo Testamento? Vamos ver lá, Jeremias? Então agora você vai comigo lá para o Antigo Testamento. Jeremias capítulo 4. Vamos ver. Eu já disse que a terra, né, vai estar desolada num completo cemitério. Alguns aqui até já também adiantaram o assunto. Mas vamos confirmar na Bíblia, porque é muito importante, como eu já disse, a gente pontuar para ver o que as Escrituras falam a respeito do assunto. Então, Jeremias capítulo 4, versos 23 e 27. Olha o que diz aqui para a gente. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Então, olha aqui a visão do profeta Jeremias a respeito dessa situação caótica que estará a terra após a volta de Jesus. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Então, olha mais aqui o verso 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, né, destruídas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então aqui, gente, nós temos uma amostra grátis do que vai acontecer com essa terra. Então todos os ímpios mortos. Não vai ter aqui uma alma vivente caminhando por essa terra. Não vai ter ninguém fazendo passeio, não vai ter ninguém passeando, né, curtindo shopping, não vai ter ninguém gastando cartão de crédito, não vai ter, enfim, nada, nenhuma atividade humana, porque a terra estará, como diz aqui o profeta Jeremias, completamente desolada, entendeu? A terra estará completamente desolada. Olha que situação catastrófica, né? Uma situação assim que a gente talvez nem consiga imaginar. Eu não sei se você já viu, já presenciou ir para um lugar assim, onde você vê uma cidade que foi desabitada, que só tem lá só as ruínas, que não tem mais nada. Não sei se você já teve essa experiência de ver, até mesmo por foto, documentários. Tem uma cidade, né, que é conhecida como Chernobyl, e no passado, lá no início da década de 90, teve um vazamento de radiação, porque ali tinha uma usina nuclear muito próxima, e aí todo mundo teve que ser evacuado daquele lugar, e até hoje ainda aquele lugar enfrenta os problemas da radiação. Uma cidade inteira, completamente vazia, desolada. Então tem até filmes, documentários, né, que falam a respeito lá de Chernobyl. Então se você nunca viu, é até bom você ver lá para você ter uma ideia do que é um lugar desolado, né, um lugar triste. Tá aqui, ó, Priscila Salas falando, né? Tão triste ver foto desses lugares, é verdade. Então, um lugar que moravam ali centenas de milhares de pessoas que, por conta de uma acidente nuclear, foi completamente desabitada. Então, ali é uma amostra grátis do que vai acontecer com o mundo todo. Então, o planeta inteiro vai estar completamente desabitado. Então, sem ninguém, né, vivo aqui nessa terra. Então, é isso que a gente viu aqui na visão, né, do profeta Jeremias. Agora, a grande curiosidade, já que não vai ter nada aqui nessa terra, os ímpios mortos, os justos, tanto os vivos quanto os ressuscitados, foram para o céu. E agora? O que esses justos, os salvos,
vão estar fazendo lá em cima, lá no céu. Está curioso para saber? Quer saber? O que será que os justos estarão fazendo no céu? Você consegue imaginar? Vamos ver na Bíblia? A Bíblia responde para a gente. Vamos ver aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20. Vamos voltar aqui agora para o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ter aqui uma ideia do que o povo de Deus, os salvos, vão fazer durante os 1000 anos, lá no céu. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Diz aqui, ó, acompanha com a gente aí a leitura também. Então, a visão do apóstolo João. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, ou seja, os mártires, né? Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, Apocalipse 20, verso 4, dá para a gente um vislumbre. Claro que não é o único texto, existem outros textos também que falam também sobre essa questão, essa pergunta que nós fizemos aqui. Mas Apocalipse 20, verso 4, dá uma ideia muito clara para a gente do que vai acontecer. Nós vemos aqui, então, que os justos, os salvos, o povo de Deus, que Jesus levou na ocasião da sua segunda vinda, eles estarão no céu durante um período de 1000 anos. Então, durante um período de 1000 anos, estarão no céu, dentro de um ambiente, de um contexto, né, de julgamento. Nós vamos estar num período de juízo. É isso mesmo. Hoje, nós vivemos um momento, né, um período de juízo investigativo. Então, hoje, né, todos que são filhos de Deus estão sendo julgados. Então, todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que, de alguma forma, fomos batizados, então nós estamos passando por essa experiência do juízo investigativo. A porta da graça ainda está aberta para aqueles que desejam. Agora, após a volta de Jesus, não tem mais juízo investigativo. Agora é um juízo de análise. Entendeu? Então, nós estaremos lá como sacerdotes do Altíssimo, desfrutando de um momento muito especial no céu, onde iremos, né, comprovar a justiça divina. Deus, evidentemente, que ele não precisa provar nada para a gente. Deus não precisa provar para a gente que ele é justo. Deus não precisa provar para a gente que ele agiu com razão, porque ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Deus não falha, Deus jamais erra. Tenha certeza disso. Agora, Deus é tão bom, Deus é tão, digamos assim, misericordioso, que ele vai abrir um momento para, digamos assim, confirmar sua justiça e mostrar que, né, tudo foi feito dentro da melhor lisura do processo. É isso que Deus vai fazer com a gente durante esse período de 1000 anos. Porque eu vou explicar aqui melhor para você. Imagina só, quando nós chegarmos no céu, nesse período aqui, né, que envolve a volta de Jesus, após a volta de Jesus no milênio, então nós vamos chegar no céu, então nós vamos ver lá centenas e milhares de salvos. Imagina só, você chega lá no céu e encontra uma pessoa que, do seu ponto de vista humano, essa pessoa, ela não estaria salva. Sabe que a gente, às vezes, como seres humanos, nós somos, infelizmente, né, terríveis para julgar. E às vezes a gente olha assim para uma pessoa e a gente julga, essa pessoa aí está perdida, não vai para o céu. Infelizmente, alguns de nós cometemos esse tipo de preconceito, de pré-julgamento. A gente não deveria fazer isso. Mas acontece. Então imagina só, você chega lá no céu e você vê uma pessoa que você imaginava que ela estaria perdida. Aí você vai pensar, mas o que aconteceu? Por que essa pessoa está fazendo aqui? Será que eu estou no lugar certo? Né? Você pode ser tentado a pensar, né? Quem sabe? E aí, Deus vai mostrar para a gente, conforme os registros, né, que estão lá postos para a gente, que aquela pessoa, né, lá no seu coração,
ela tomou decisões no momento, numa oportunidade, que a gente não conseguiu, evidentemente, alcançar, porque só Deus pode julgar as motivações. Só Deus pode julgar as intenções do coração humano. Então, a pessoa, ela lá no fundo do seu coração, ela foi sincera, ela se arrependeu, ela confessou seus pecados e entregou sua vida verdadeiramente a Cristo. Então, nós teremos surpresas no céu com relação a isso. E tem um caso na Bíblia bem emblemático com relação a isso, para a gente entender bem. Por exemplo, Estevão. Vocês já ouviram falar de Estevão na Bíblia, correto? Se não ouviu falar, dá uma lidinha sobre ele no Novo Testamento. Estevão, ele foi um dos primeiros mártires do Novo Testamento. Foi o primeiro a morrer. E quem coordenou o apedrejamento, né, o apedrejamento olha, o nome agora fugiu de novo. Acabei de falar o nome e já me... O Estevão, né? Já me subiu a cabeça aqui. Sabe o que é isso? É o delay, viu? Semana inteira viajando, né? Correndo para cima e para baixo. O cérebro ele já tá querendo falhar, né? Então vai e volta. Então, Estevão, ele foi apedrejado e quem coordenou o apedrejamento de Estevão foi justamente Saulo de Tarso, que depois ficou conhecido, né, como Paulo de Tarso. Então você já deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo, ele, antes de se converter ao cristianismo, ele era um fariseu impiedoso que perseguia os cristãos e matava sem dó e piedade. Inclusive, quando ele foi ter um encontro com Cristo, aliás, quando ele estava indo para Damasco, né, matar e perseguir cristãos, ele teve um encontro com Cristo naquele momento, caiu do cavalo, né? Enfim, vocês conhecem a história, né? Então, imagina agora para Estevão, que morreu, apedrejado, vendo ali Paulo, né, que até então era Saulo, coordenando o apedrejamento, o julgamento dele de forma impiedosa, de forma, enfim, sem compaixão. E agora Estevão chega no céu e vê Paulo, Saulo de Tarso. Imagino que para Estevão vai ser um negócio assim um tanto hilário, né? Imagina essa situação, mas como pode? Esse camarada aqui está no céu, né? Eu fui morto por causa dele, quantos outros mais foram mortos por causa dele? Então vai ser uma situação assim, né, delicadíssima. Aí por isso nós vamos ter esses 1000 anos para Deus mostrar, no caso para Estevão, que um dia, na estrada para Damasco, teve um encontro com Paulo, e Paulo verdadeiramente se converteu, e que foi, né, um grande homem do Senhor, e contribuiu assim tremendamente para o evangelismo, para a missão e tantas outras coisas mais. Então é mais ou menos essa ideia, né? Então, que a gente vai ter de surpresa no céu, que a gente precisará desse momento, desse período de 1000 anos que nós vimos aqui no texto bíblico. E da mesma forma, claro, uma pessoa que você imaginou que estaria salva. De repente você olha aqui para o pastor Jefferson, nossa, pastor Jefferson, né? É legal, tal, homem de Deus, não sei o quê. Aí chega lá no céu, não me encontra lá. Poxa, mas cadê o pastor Jefferson? Eu tinha certeza que ele estaria aqui, ele ensinou para a gente, né, sobre a volta de Jesus, falou sobre os 1000 anos e tal, ele não está aqui, o que aconteceu? Então aí você também vai ter essa satisfação, né? Olha, o pastor Jefferson não foi salvo, né? Aqui é só uma suposição, viu, gente? Eu quero ser salvo, mas apenas para ilustrar, né? Para você entender que às vezes a gente vai ter também a surpresa do aspecto daquilo que a gente imaginava não acontecer. Mas não foi salvo, a pessoa estava lá, né? Parecia perfeita, santa, mas não foi salvo por quê? Porque, como eu disse, e repito, só Deus pode julgar o coração humano. Só Deus, né, conhece a estrutura do nosso ser, o que se passa aqui verdadeiramente no nosso coração. Então, às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa diz que serve a Cristo, mas vive uma incoerência de Jesus. A pessoa diz que serve a Cristo, mas quando você vai ver, está envolvido com uma série de coisas pecaminosas. Claro que às vezes pode fazer isso de uma forma que ninguém saiba, mas de Deus, né, ninguém esconde. Como diz aqui a Pri, né, só suposição, galera. Eu espero estar no céu e espero encontrar você também lá. Mas a gente tem que se preparar, né? Sem dúvida alguma temos que nos preparar. Vamos ver aqui mais um texto aqui, diante disso, né? Para a gente aqui
enfatizar ainda mais essa questão. Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 6. Então vamos voltar agora para 1 Coríntios, capítulo 6. Esse é o penúltimo texto, tá bom? Daqui a pouco estou terminando o estudo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Olha o que diz aqui, ó. Para complementar ainda mais essa perspectiva que nós estamos avaliando. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí, nós estaremos participando desse julgamento de análise que Deus vai mostrar e apresentar para a gente. Diz lá mais, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então aqui mostrando mais uma vez, né, como nós estaremos inseridos nesse momento aí especial da história humana. Então, meus queridos, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar porque tudo isso que nós estamos vendo na Bíblia é muito verdadeiro, né? A Bíblia é um livro, assim, muito especial, porque traz para a gente muitas informações riquíssimas para abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para tudo aquilo que, né, já está aí planejado, que já está, né, prestes a acontecer. Então nós temos que fazer a nossa parte no preparo, né? Porque Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar e a gente não pode, claro, desanimar. Então, só fazendo aqui agora um resumo e a gente vai para o último texto que a gente vai finalizar aqui o nosso tema de hoje. Então, vocês perceberam que durante esse período de 1000 anos, os ímpios eles vão estar mortos, todos mortos. Os justos vão estar no céu, fazendo lá a participação no julgamento de análise. E aí nós entramos no título, né, que chama atenção para o estudo de hoje, né, que a gente comentou lá no início, lembra? A prisão do maior criminoso da Terra. Então, o que vai acontecer aqui? Enquanto nós estivermos lá no céu, salvos, os ímpios mortos e a Terra toda desolada, Satanás, ele estará aqui, né, neste mundo desolado, vai estar aí completamente, né, sozinho, juntamente com a sua turba de demônios. Então ele não vai ter mais a quem tentar, ele não vai ter mais, né, o que fazer, porque não tem nenhum ser humano vivo na Terra, os salvos já estão lá no céu, passaram 1000 anos com Cristo, e então ele vai ficar aqui numa tremenda de uma depressão, né, sem ter o que fazer por um período de 1000 anos. Ele vai ter muito tempo, né, para pensar, repensar tudo aquilo que ele fez, que ele cometeu de maldade neste mundo, de como, né, foi um instrumento maligno na vida de tantas pessoas que infelizmente acabaram sendo influenciadas por esse mundo de pecado. Então ele vai estar preso. Quando a Bíblia fala da prisão de Satanás, né, a linha Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 20. Então, quando ele estiver nesse contexto de prisão, ele vai estar preso. Então, quando você vê aqui, ó, o capítulo 20, você vê aqui o momento, né, em que ele estará nessa terra, preso aqui uma cadeia de circunstâncias. Ele não estará preso amarrado, né, preso as mãos, os pés, não é preso dentro de uma cela. Então, quando fala da prisão de Satanás, isso é uma fala mais simbólica, né, metafórica, do que literal, evidentemente. Então, ele vai estar preso numa cadeia de circunstâncias, porque não vai ter mais a quem tentar, não vai ter mais o que fazer, porque não tem nenhum ser humano vivo na Terra, e a obra dele é o quê? É levar, né, a perdição, a destruição para a raça humana. Então, já que não vai ter nenhum ser humano aqui, o que ele vai fazer? Não vai ter o que fazer. Então, ele vai ficar aqui preso nessa cadeia de circunstâncias, né, sem poder sair desse planeta, limitado aqui a esse mundo desolado, a esse gigantesco, né, cemitério que será este planeta Terra. E aí, quando acontecer o término dos 1000 anos, vai ocorrer então a descida, né, da Cidade Santa. Então, quando isso acontecer, então vai ser um momento assim muito especial, evidentemente, para os salvos. Olha o que diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Diz aqui, ó:
Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha que coisa interessante. Então, Apocalipse 20, verso 7, está mostrando para a gente que, terminando os 1000 anos, então vai descer a Nova Jerusalém. E aí, quando desce a Nova Jerusalém, os ímpios, que estavam mortos, agora são ressuscitados. E aí Satanás, que estava preso nessa cadeia de circunstância, não física, né? Estava preso aqui porque não tinha o que fazer, não tinha mais, né, como operar a sua obra maligna de destruição e perdição da raça humana. Mas agora ele vendo os ímpios sendo ressuscitados, ele ainda se motiva, como diz o texto bíblico, a querer, né, pelejar contra o povo de Deus. Então acontece a descida da Cidade Santa, os ímpios ressuscitam, na Cidade Santa estão já os salvos já descem, né, junto com a Cidade Santa, ali com Jesus, e quando a cidade ali, né, pousar no canto específico, né, que está designado para este momento, aí Satanás, vendo os seres humanos, os ímpios ressuscitados, ele vai então motivá-los a combater ainda, tentar uma última investida para conquistar a Cidade Santa e tentar destruir os salvos. Olha que plano, né? Que plano maléfico. O indivíduo vai passar 1000 anos, né, preso aqui a essa cadeia de circunstância, sem ter o que fazer, teria um tempo suficiente para pensar, mas ainda assim vai continuar o seu plano maligno. Então ele vai dizer para aqueles ímpios que foi ele que ressuscitou eles, que eles são servos e súditos dele, e que aquela, né, cidade santa lá pertence a eles. Então aí ele convoca, regimenta todo esse batalhão de ímpios, e no final o texto diz, né, que são tantos que é como a areia do mar, ou seja, são incontáveis. E eles vão tentar tomar a Cidade Santa. E no momento que eles chegam para tentar ali invadir a Cidade Santa, imagina só, a Cidade Santa toda circundada de ímpios, tentando aí invadir o acampamento dos santos. Olha o que diz aqui o verso 9 ainda do capítulo 20. Marcharam, então eles foram para cima, foram tentar, né, tomar a Cidade Santa, né? Olha aí a Pri falando muito bem, Satanás recrutando ainda os mortos-vivos, né, enganando eles mais uma vez na sua última tentativa. Diz aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, né, ou seja, se colocaram ali em torno do acampamento dos santos e a cidade querida. Só que aí o que acontece? Quando eles estão prontos para o abate, desce fogo do céu e os consome. Então aqui agora, finalmente, todos os ímpios são destruídos, juntamente com todos os anjos caídos e também, claro, Satanás. Então, nesse momento que eles tentam tomar a Cidade Santa, então eles são agora finalmente destruídos. E aí toda a terra, por esse fogo, né, consumidor, esse fogo poderoso do céu, então acaba aí purificando toda a terra, e a terra é renovada, recriada, para então a habitação plena dos salvos. E aí, finalmente, a história de pecado vai ter o seu ponto final. Agora sim, amigos, o último texto para a gente concluir. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diante de tudo isso, nós estamos estudando qual é a vontade de Deus para a gente. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Ele espera da gente. Com certeza Deus está esperando alguma coisa da gente. Agora, neste momento. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, ó. 1 Timóteo, Novo Testamento, tá bom? Capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Então, o que a Bíblia está revelando aqui para a gente com relação a esse desejo de Deus? E Deus está revelando o desejo dele de que todos nós sejamos salvos.
de que todos nós tenhamos um encontro definitivo com a vida eterna. Esse é o plano de Deus, querido amigo, querida amiga, você desbravador, desbravadora, seja quem for que está aqui nos acompanhando. Então Deus tem um plano maravilhoso de amor, o desejo de nos salvar, de nos redimir, de levar, né, todos nós para morarmos com Ele no céu. E, claro, deseja que através disso a gente também aprenda a sua palavra, que a gente fique com os nossos olhos abertos, atentos para essa grande realidade que está diante de nós. Então, meu querido ouvinte aqui da nossa transmissão, né, você que está nos assistindo, não perca a oportunidade, né, não perca tempo com este mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer de bom para a gente. Tudo que há nesse mundo é ilusório. Então não caia na tentação de achar, né, que a vida neste mundo, nesse mundo pecaminoso, vale a pena, porque não vale. Não vale. Imagina, olha a situação toda que os ímpios vão passar, né? Aqueles que morreram, imagina só, né? Aliás, vão morrer, vão ressuscitar para morrerem de novo. E agora de uma forma definitiva. Então você vê, para aqueles que caminham na direção oposta de Deus, não tem nada de coisas boas, né? Não tem nada de especial. Então, por que perder tempo com esse mundo? Por que perder tempo com as coisas ilusórias e passageiras deste mundo? Se o que Deus tem para nós é eterno. Ah, mas eu quero viver a vida a si mesmo, é a minha escolha, tudo bem, é a sua decisão, Deus vai respeitar. Porque Deus concedeu livre-arbítrio para cada um de nós, a capacidade de decidir. E mesmo a gente não escolhendo viver com Jesus, Ele respeita. Só que a gente não pode esquecer que para tudo na vida, né, para toda escolha que a gente faz, tem uma consequência. Então, se você escolhe Jesus, escolhe viver uma vida para Jesus, então você vai ter uma consequência. E qual é a consequência disso? Salvação, eternidade, nova terra, morar para sempre com Jesus, num mundo perfeito, num mundo maravilhoso. Agora, não quero Jesus, não quero viver uma vida para Deus, beleza, é o seu direito. Se Deus respeita, quem somos nós para questionar? Então aproveita o máximo que você puder dessas coisas fúteis, ilusórias que nós temos aqui, porque infelizmente a sua vida não vai passar desta terra. Porque todos aqueles que escolherem uma vida diferente de Cristo, uma vida, né, que não tenha Cristo no coração, vão colher as consequências da morte eterna. Então, meu querido amigo, amiga, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, para que a gente esteja preparado a cada dia na nossa vida para esse encontro maravilhoso que teremos com Jesus. Eu espero que essa mensagem, esse estudo de hoje nos mostre, nos revele, né, o amor de Deus por nós e mostrar para a gente tantas verdades, tantas coisas que estão aí prestes a acontecer. Então, não vacila, fica atento, viva uma vida preparada, uma vida antenada com Cristo, e eu tenho essa absoluta certeza que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque eu estou para conhecer alguém que confiou em Deus e foi decepcionado, e eu tenho certeza que você não vai ser o primeiro. Então, viva para Jesus, viva para a eternidade, né? Faça, né, todo o esforço possível, porque valerá a pena. Valerá a pena. O céu é um lugar maravilhoso. O céu não é utopia, não é uma coisa irreal. O céu existe, ele é muito verdadeiro, então nós temos que fazer a nossa parte para estar lá. Tudo depende das nossas escolhas. Como está dizendo aqui a Pri, ela escolhe Jesus. Eu também, né, quero escolher Jesus, e eu espero que você também tome essa mesma escolha para vivermos na eternidade ao lado do nosso Deus. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos para a gente orar e para a gente pedir a Deus que nos ajude. Não sei quais são os problemas que você tem passado, as lutas que você enfrenta, né, que tem de repente aí tentado atrapalhar você nessa caminhada, mas seja como for, não desista, confie, acredite, Deus é contigo. E se Deus é por você, quem será contra você, não é verdade? Então feche seus olhos, vamos ter uma palavra aqui de oração agora. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa 1 hora de estudo que nós tivemos da Tua Palavra, onde nós aprendemos aqui a respeito desse tema tão importante, que é o tema do milênio, que a gente venha despertar diante dessa realidade, dessa verdade, que a gente venha se preparar de forma diligente, todos os dias buscando o Senhor através da oração, do estudo da Bíblia,
vestindo a camisa da missão, do testemunho, procurando viver uma vida correta, uma vida justa, uma vida em conformidade com os teus bons planos, com os teus bons conselhos para nós. Por favor, ó Pai, não permita que nenhum dos teus filhos que aqui estão se percam. Não permita que se iludam com as coisas passageiras e fúteis e enganosas deste mundo, mas que possam, pelo olhar do Espírito Santo, né, pela unção do Espírito Santo em suas vidas, olharem para a realidade por trás da realidade e verem que este mundo não vale a pena, que vale a pena mesmo entregarmos a nossa vida, o nosso coração a Cristo, que um dia virá nos buscar para morarmos com Ele por toda a eternidade. Por favor, ó Pai, nos ajude, nos dê força, nos motive, nos anime, para que a gente não perca o ânimo e a gente não perca de vista o privilégio de servir e de viver para todos sempre ao seu lado. Abençoa todos aqueles que aqui estão com a gente, aqueles que vão assistir também este vídeo, que a tua graça nos acompanhe e que a gente venha viver uma vida cada dia mais preparada e antenada até que a gente tenha o privilégio de ir para o céu na ocasião da tua breve volta a este mundo. Fica com todos, é o nosso desejo, é a nossa oração, e aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Valeu, galera, um grande abraço para todos vocês, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado, eu que agradeço por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente essa noite, e que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Amém. Pastor, agora é o momento que todo mundo quer, entendeu? Todo mundo quer ganhar presente, todo mundo gosta de ganhar presente. E agora é o momento do nosso sorteio. Quem está acompanhando lá o nosso Instagram sabe que hoje vai ser... Eu falo garrafinha, falo uma garrafinha. Já o Jefinho falou um squeeze, não sei a diferença. Não sei a diferença de um para o outro, né? Mas vamos descobrir aí. Quem ganhar, me fala qual que é a diferença de um para o outro aí, tá? Pastor, mais uma vez, muito obrigado mesmo por você ter comparecido com a gente, ter aceitado o nosso convite. E bora lá, galera, pro sorteio? Eu que agradeço, viu, Rian? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Sempre que pudermos, né, e precisarem. Como eu falei, essa semana foi uma loucura tremenda, né? Muitas viagens, vocês devem ter acompanhado a gente aí um pouco nessa correria. E hoje não foi diferente, né? Foi um dia bastante agitado, um dia bastante intenso. Cheguei aqui nas vésperas da transmissão acontecer e que bom que deu tudo certo, né? Agradeço aí o carinho de todos, a atenção de todos e que Deus nos abençoe e que o presente aí, né, vá para alguém que ficou bastante atento aí, que aprendeu aqui com a gente nesta noite. Amém, pastor. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. E sim, a gente está acompanhando, vejo lá no seu Instagram, que você publica bastante coisa. Você parece onipresente. Onipresente. Você dá uma hora em Ourinhos, daqui a pouco já está em Sorocaba, aí já vai para Itararé, volta. É isso mesmo. Tá a gente se esforça, né? Ainda bem que temos aí uns 4 pneus, né, que ajudam bastante a gente, né? Corre para cá, corre para lá. O importante é estar junto do povo. O povo é bênção demais, né? Apesar da pandemia, das limitações, a gente tem visto aí as coisas acontecerem e a gente fica muito feliz por esse período do Caleb de Lenço. Quero parabenizar vocês também por essa iniciativa que vocês estão aí fazendo ao pregar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Quem será que vai ganhar, Rian, hoje o sorteio? Será que... Vamos ver, pastor. Vamos ver aqui, ó. Eu nem coloquei meu nome. Não, eu vou fazer o resultado ao vivo agora aqui, pastor. Fica com a gente. Eu tô concorrendo também, Rian? Não sei, né? Eu tô concorrendo também? Ou eu não... Eu acho que não, pastor. Eu não posso ganhar. Mas você não respondeu lá no nosso stories. Aí, ó. Tá certo. Eu passo a minha vez, Eu tô aqui com a minha garrafa. Gente aqui não deixa nem o pastor passar. Tô aqui com a minha garrafa, o meu armazenador de água, como eu vi aqui alguém falando, com a minha squeeze, né? Conforme já falaram também. Então, já tô aqui com a minha, já ganhei a minha. Ó, vamos ver, hein, pastor. Ó, Patrícia falando aí para colocar o dela, que ela respondeu. Eu vi lá, Paty, eu vi que você respondeu mesmo. Ó, vamos lá, hein. Ó, a Manu na igreja tudo ganha, pastor. Então, a Manu na igreja ganha tudo lá. Vamos ver se hoje quem vai ser o Felizardo ou a Felizardo, hein? Eu tô compartilhando minha tela aqui, ó. Já tá o nome lá tudo certinho.
Bora lá então, galera. Ó, vou colocar aqui, hein? E o ganhador foi o Rony. O Rony tá ao vivo aí na live? Se tiver, manda eu. Tô acompanhando aqui pelo meu celular aqui também. Aqui, ó, o Rony foi o ganhador da Squeeze. Vamos lá. Cadê? Rony, tá na live assistindo aí? Será que o Rony tá aí? Tô acompanhando aqui, hein, ó. Tô vendo o chat ao vivo aqui pelo celular, ó. Cadê? Nada do Rony? O Rony vai acabar perdendo. É capaz de ele estar escutando eu aqui na sala e entrar lá, hein, pastor? Até falar baixinho. O Rony tá na live aí? Rony tá na live? Ih, eu acho que não, hein? Olha lá, ó. Hoje o Rony não tá. Olha o povo comentando aí, ó. E agora? Ixi. Conta Ele até tava no 3 começo. ali. É, pastor, ó. 1, Conta até 3 para ver se ele se manifesta. Senão ele 2, perde a vez aí, hein? 3. Perdeu. Vamos pro próximo. Vou sortear outro nome aqui, hein? Ana Sanches, eu acho que é Ana Carolina. Ana Carolina já comentou aí. Agora manda um eu aí. Já era. Saber. Rony. Perdeu a bênção do sábado. A Ana já mandou. Acho que vai ficar para Hoje mim, a Ana hein? não tá. Ó, a Ana ganhou. A Ana só mandou hoje, o Rony não tá. Manda um eu aí, Ana. Eu sei que você tá aí, ó. Eu sei que a Ana tá aí acompanhando a gente na live. E a Ana acaba... Ó, pastor, na última vez que a gente fez, a Ana ganhou um bobinho da DSA, pastor. E hoje ela acaba ganhando também a garrafinha. Então, não sei se é alguma coisa assim, entendeu? Que ela tá sempre... Toda live ela ganha alguma coisa. Toda live. É impressionante. Ó, se você não ganhou ainda, a gente tem mais 2 dias. Tem sábado e domingo para você ganhar. Rapaz. Pega lá o Instagram. Vai ter sorte assim, né? Lá nas lives. Então, pastor, teve aí, ó, a Rosângela e o João Patrick aí, ganharam 2 dias. 2 dias. Um foi o João que ganhou e o outro foi a mãe dele. Eles ganharam uma camisa e um chinelo, pastor, do desbravador. Ó, vou dar uma dica para vocês. Se você é pai ou mãe, tem 3 filhos, cria um Instagram para cada um, vota lá que você vai ter mais chance de ganhar. Eu fico impressionado, Rian, como é que esse povo consegue ganhar tanta coisa assim? É, pastor. Também fico impressionado como que eles conseguem ganhar tanta coisa assim, pastor, porque eu não ganho tudo isso e olha que eu apresento. Eu tô em tudo e acabo não ganhando. Se bem que também não posso reclamar, pastor, porque todo evento que a gente tem de líder, MDA, sempre eu ganho alguma coisa. Esse último aqui eu ganhei uma máscara, sempre saio ganhando alguma coisa, então não posso reclamar. Então, galera, hoje vai ter uma pergunta lá no nosso Stories do Instagram, respondem ela corretamente, que você vai estar concorrendo ao prêmio de amanhã. Lembrando, tem que estar ao vivo na live. Tem o pé quente, então. Eu que nunca ganhei nada. Uma vez eu me lembro. Pode terminar, pastor. Pastor, não, eu estava aqui querendo lembrar, né, que eu quase não ganho nada em sorteio. Imagina, eu tenho uma vida na igreja com quase 25, 30 anos de vida na igreja. E sinceramente, pode parecer exagero, né? Mas isso. Então, nunca ganhei nada em sorteio, rapaz. O negócio para mim é difícil. Uma vez os irmãos souberam dessa minha, né, azaração com sorteio, e eles tentaram simular lá um negócio para eu ganhar. Não é que deu errado ainda, eu acabei não ganhando. O negócio é feio, do meu lado. O pessoal faz para você ganhar. Sério? E você acaba não ganhando. Eu nem brinco mais em sorteio porque não dá certo. Eu nem crio uma expectativa. A minha esperança é na breve volta de Jesus. Essa aí eu espero ganhar. Amém. Também espero ganhar. Espero que todos nós aqui que estamos acompanhando a live ganhamos. Pois é, colocaram os 15 nomes lá. O meu nome, na verdade, né? Dentro do cesto lá. E dos 15, eu acho que tinha 20, eu ainda não fui sorteado ainda. Nossa, bastante. Ó,
Vou chamar você para um JA nosso aí, pastor. Vem participar, entendeu? Vai ter uns brindes também. Aí a gente dá um jeitinho, entendeu? Você vai ganhar alguma coisa, eu prometo. Então, galera, se você quer participar aí, só responder nossos stories lá, responder corretamente Opa. e amanhã tá. Não, se for dar brinde, aí eu ganho. Agora, se for sortear brinde, aí já era. Um bom sábado para vocês e até amanhã. Beleza?